esse dermátomo ele vai fazendo uma crescente. Então, C5 e C6, a gente pega mais essa região lateral. C7, né, de região tenar para região hipotenar, a gente pega C6, C7 e C8 e T1 na região hipotenar e antebraço, a parte medial do antebraço. T1 bem na região de braço e T2 bem nessa região posterior. E atrás a gente tem praticamente C8 e T1. Mesmo na posterior é C5 e C6. Né? Faz a transição C6, C7, C8 e T1. Praticamente nessa região posterior é mais T1 e T2. Então, já foge aí do plexo braquial, mas começa a pegar a região das costelas. C5, sozinho, forma o nervo dorsal da escápula. Ele vai para a romboide? Sim, vai para a romboide. Mas também tem uma região de C3 e C4 que vai para elevador da escápula, né? Ele pega contribuições de raiz de C3 e C4 que vai para o elevador da escápula. Perfeito. C5, C6 e C7, vou deixar aberto aqui. C5, C6 e C7, nervo torácico longo, vai para onde? Para o músculo serrátil anterior. Tá? Então, olha quantos outros nervos, além daqueles principais. Tá? C5, C6 também, nervo subclávio, ou seja, ele passa por baixo da clavícula. Então, ele também faz a inervação aqui da região externo-clavicular, além do nervo subclávio, músculo, o quê? Subclávio. Olha só. Né? Veja como fica mais fácil a gente correlacionando os nomes, né? Nervo supraescapular, né? Acima da escápula, né? O que que a gente tem ali? Não tem um músculo supra e infraespinhal? Temos esses músculos, então, que são inervados pelo nervo supraescapular, tá? E também uma parte da articulação glenomeral, da articulação do ombro. Perfeito. Então, isso a gente já tinha visto. Lembra que eu falei para vocês que as raízes de C5 a T1 não podem ser confundidas com as vértebras, né? Então, nós temos 7 de C1 a C7 em vértebras, mas C8, por que tem C8 aí? Porque existe uma inervação que sai acima, geralmente as inervações acima de C7, elas aparecem no forame de conjugação imediatamente superior, tá? E de C7 ela sai abaixo também. Então, existe a raiz nervosa C8 que começa a sair no forame de conjugação abaixo de C7, tá bem? E aí depois elas começam a ficar mais oblíquas, tá? Por isso é que faz muito sentido do centro para a periferia, quando a pessoa começa a ter dores, quando a pessoa começa a ter parestesias, né, que são os formigamentos, começa a vir do centro para a periferia, assim, inclinada, né? E na posição oblíqua, tá certo? O primeiro nível de compressão aqui, escalene médio. Entre primeira costela e clavícula, nós temos aí o desfiladeiro médio, que é costoclavicular. Então, fica naquela região do desfiladeiro e por baixo do peitoral, que é distalmente, né? Ele passa ali pelo assoalho do peitoral, o que a gente chama de sulco deltopeitoral. Né? C5 e C6 se formam para fazer o tronco superior, C7 sozinho faz o tronco médio e C8 e T1 o tronco inferior. Perfeito. Isso é visível também no plexo, tá? Agora, aqui, a partir daqui nós temos outras divisões. Região anterior de cada um dos troncos vem formar fascículos. Então, o tronco superior recebe divisões anteriores para formar o fascículo lateral. A do tronco inferior, a divisão anterior do tronco inferior, ela passa reto e forma sozinho o fascículo medial. Axilar, radial, ARM, onde está o M? O M está ali, o fascículo lateral, até coloquei ele em negrito, que é o nervo músculo cutâneo, o ulnar está aqui, e o mediano. Tá? Então, são os principais nervos. O músculo cutâneo, então, ele tem raiz de C5 a C7, inerva bíceps, músculo braquial e músculo coraco-braquial, ou coraco-braquial. E emite um ramo cutâneo, que é o nervo cutâneo lateral do antebraço. Tá? Junto com ele tem um nervinho menor, que é o nervo peitoral lateral, que tem raiz de C5 a C7 e vai para peitoral maior. Grande parte do peitoral maior. Tá? Por quê? Porque depois, lá no fascículo medial, nós temos
o nervo peitoral medial, inerva, né? Ela é a raiz de C8T1, que ele pega ali junto com o nervo ulnar, que também é C8T1, e ele vai inervar também o peitoral maior, mas vai inervar também o peitoral menor, tá? E ele vai emitir outros ramos dos nervos cutâneos. Então, cutâneo medial, lembra que aqui era o cutâneo lateral do antebraço, e aqui cutâneo medial do braço e do antebraço. O fascículo lateral com uma parte do fascículo medial, eles se unem para formar o nervo mediano. Veja como o nervo mediano e o radial, eles estão até maiores aqui no esquema, porque eles têm grande parte das raízes de C5 a T1 e o mediano também. O mediano é mais de C6 a T1, tá? Então o mediano, ele inerva os músculos que a gente chama de pronoflexores, ou seja, os que fazem a pronação, os dois pronadores, o redondo e o quadrado, né? O flexor profundo do segundo e terceiro dedos, flexor superficial dos dedos, flexor radial do carpo, o palmar longo, o flexor longo, o abdutor e o flexor curto do polegar. Esses dois, abdutor e flexor curto, eles são intrínsecos, né? São músculos da mão, estão dentro da mão. E oponente do polegar, além do segundo e terceiro lumbricais. Enquanto o radial inerva os supino-extensores. Então, tríceps, cônio, extensor comum dos dedos, supinador, extensor radial longo e curto do carpo, extensor ulnar do carpo, extensor do dedo mínimo, extensor do indicador, extensor longo e curto, lembra que o curto está sempre lá dentro da mão, do polegar, abdutor longo do polegar também, tá? O axilar inerva deltoide e o redondo menor, tá? E a articulação do ombro. Agora, nós temos também algumas inervações que saem aqui também do fascículo posterior, tá? Então, são nervos menores, mas muito importantes. Então, por exemplo, o subescapular superior e inferior, os dois inervam o músculo subescapular, que faz parte do manguito rotador. Só que o subescapular superior, ele pega mais raízes de C5 e o inferior mais de C6, tá? E o inferior também inerva o redondo maior, ok? O nervo tóraco dorsal, de C6 a C8, ele tem raízes de C6 a C8, e ele inerva o latíssimo do dorso. E é nesse ponto também que eu quero falar uma coisa aqui com vocês. Eu quero falar o seguinte: muitas vezes uma pessoa tem dor na região lombar ou na posterior do ombro, e muitas vezes pode ser plexo braquial irradiando, causando dor nas costas, né? Então, olhando para essa região cervical, o que custa você olhar dermátomo da região correspondente à dor ou à parestesia do seu paciente? Geralmente ele chega com uma dor nas costas. Geralmente eu vejo a maior parte dos profissionais indo lá nas costas atuar, querendo liberar uma fáscia. Tudo bem, pode ser sim que eu precise ir até a fáscia liberar, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso propor um tratamento, ver realmente se existe uma região ali disfuncional, ou até mesmo uma fraqueza muscular, ou a região ali que a pessoa está sentindo parestesia, anestesia. Eu preciso ir na região, né, de C5 a C7, eu preciso ver qual das vértebras. Às vezes a vértebra pode estar com um movimento diminuído. E ao fazer a mobilidade e perceber que esse movimento está diminuído, você pode propor um tratamento. Não precisa ser apenas de quiropraxia ou de osteopatia, ou de terapias manuais. Você pode utilizar uma liberação de fáscia naquela região. Você pode sugerir alguma mobilização, Maitland, Mulligan. Você pode fazer exercício funcional para melhorar ali aquele micromovimento. Então, muitas vezes, o fisioterapeuta é muito ligado em técnica e ele deveria perguntar onde eu posso, como raciocinar para ajudar esse paciente. Então, às vezes, a pessoa está com dor nas costas e, ao invés de fazer uma liberação nas costas, que pode ser que você tenha que fazer, mas antes disso, começar a perceber, será que não é ali do fascículo
posterior, que saem algumas inervações que vão ali para a região posterior, será que isso aqui está mais próximo de eretores da coluna ou mais próximo daquela região do latíssimo do dorso? Às vezes a pessoa, como ela usa o grande dorsal ali para tossir, para espirrar, você pode perguntar, olha, eu vou te dar uma dica aqui. Por exemplo, você pode falar para ela, faz o estímulo de tosse, veja se você sente dor, faça uma extensão do ombro, né? Porque o latíssimo do dorso auxilia nesse movimento, ele faz a extensão do ombro. Perceba se você consegue ver uma relação com aquela região dolorida, comece a oferecer esses resultados para o paciente. E se você não perceber essas correlações clínicas, né, de repente olhar para aquele desfiladeiro, né, começar a perceber, olha, se o plexo braquial ou uma raiz nervosa ele tem um início, ele tem um trajeto, ele tem pontos de compressão, por que não analisar isso de uma maneira um pouco mais metódica? Voltando àquele exame, aquele raciocínio, né, para a clínica. Ainda que, por exemplo, se a gente perceber que dessa região os músculos da mastigação vão para a cabeça e pescoço, e que também eles podem relacionar e influenciar em outros plexos, por exemplo, o plexo cervical, a ATM, muitas vezes pode ser um problema de ATM que esteja causando ali um bloqueio na região, nas raízes nervosas correspondentes ao plexo braquial, e você pode ter que liberar uma musculatura da mastigação para que essas raízes deixem, né, de comprimir. Por quê? Porque às vezes a informação neural não está chegando ali no músculo. Então, muitas vezes eu vejo profissionais que querem fazer cursos, especializações e olharem muito para a técnica, ao invés de raciocinarem. Peraí, eu quero dar uma solução muscular para algo que é ligamentar. Se aquela solução muscular estiver mascarando, né, ela pode mascarar, ela pode melhorar um pouco, né, ou muitas vezes, dependendo do caso, se a inervação está inflamada, você vai alongar, você vai fortalecer, isso pode piorar muito o quadro, tá? Então, muitas vezes você quer dar uma solução muscular ou tendinha para algo que é ligamentar ou para algo que é neural. Muitas vezes a transmissão desse potencial de ação do nervo não está sendo passado porque está sendo comprimido. Ou na raiz, né, nessas compressões, ou no trajeto, tá? E até mesmo cada inervação tem um trajeto, depois a gente pode falar. Eu falei uma vez aqui para vocês do nervo mediano, mas existe do nervo ulnar, até mesmo de todos esses nervos que nós falamos aí. Quando a gente conversa, começando a entender, isso pode estar sendo crucial para o seu paciente apresentar a sintomatologia dele. Às vezes ele já foi a vários profissionais. Se você fizer o que todos os profissionais fazem, você acaba ficando limitado e a possibilidade de insucesso fica muito grande, né? Então, vamos começar a perceber, por exemplo, que o paciente não chega só... Muitas vezes ele tem uma sintomatologia de plexo braquial relacionada, como eu disse para vocês, aí, a uma ATM, né? A uma rigidez de ATM, a um bruxismo. E aí muitas vezes você vai ter que conversar com o dentista dessa pessoa. Mas muitas vezes também o profissional, eu vejo que ele espera um caso clássico, né? Se você for clássico, nossa, você acaba se complicando, porque às vezes você espera um caso clássico e esse paciente, por exemplo, às vezes chega com insônia, ele chega com diabetes, ele chega também com obesidade, ele chega com várias outras carências, né? Com questões emocionais ali importantes. E ainda que eu não falei, né? Tem as questões emocionais também ligadas ao plexo, ligadas a cada região do corpo, a cada região de ombro, cotovelo, pescoço, ATM, né? Se a gente for ver o sistema locomotor, né? Dependendo de lateralidade, nossa, será que a gente não poderia enriquecer muito o nosso trabalho, nosso tratamento para o paciente, né? Propondo isso para ele, explicando que, olha, eu não vou só fazer um exercício, propor um exercício, mas eu vou fazer um tratamento, Sr. José, porque a radiografia, como existe mesmo aquela compressão naquela região onde o senhor está sentindo, lógico, não vai dar aula para o paciente, mas é importante. Muitas vezes ele foi a vários médicos, a vários doutores, a vários fisioterapeutas e ninguém explicou nada para ele, né? Então eu não gosto da
da medicina, do tratamento, ou até mesmo em qualquer área, na fisioterapia, na nutrição, na fono, enfim, que você não dá escolha para o paciente, você não explica algo para ele, né? E que você não faça, que você faça mais do mesmo, né? A pessoa que faz mais do mesmo, ela não está nem apta, até na parte financeira, né, gente? A mostrar um outro tipo de orçamento, porque ela está fazendo a mesma coisa, né, que o mercado está oferecendo. E se você faz algo diferenciado, se você gera resultado na primeira sessão, muitas vezes o seu paciente não se importa, né, de fazer um tratamento em que ele tenha que arcar com um valor, um preço maior, né, porque o valor que ele está recebendo enquanto benefício está sendo muito maior. E dá um like pra gente, pessoal, se inscreva aí no canal, porque isso acaba fazendo, né, o YouTube mostrar para mais pessoas essa aula, isso pode enriquecer aí a sua maneira de tratar o seu paciente, e é sempre bom a gente contribuir, né, com mais pessoas, tá bom? Espero que eu tenha contribuído para você hoje. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Siga Dr. Mário Saba nas redes sociais, aqui no YouTube, nas outras redes aí, Dr_Mário Saba, tá bem? E me chama aí no direct, manda seus comentários pra gente, que eu sempre vou dar um jeitinho de responder para você, tá bom? Grande abraço e até mais. Tchau! About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out.